Sabe aquela sensação de que a nossa mente pode literalmente nos deixar doentes? Pois é, hoje vamos mergulhar numa história chinesa antiga que fala exatamente sobre isso. É a história por trás da expressão Bei Gun Shayin, que a gente pode chamar de a serpente no copo. E a grande pergunta que essa história nos faz é essa: será que é possível uma pessoa adoecer só com o poder do próprio pensamento? A história de hoje sugere que sim. E olha, é fascinante. Bem, vamos lá. Nossa jornada começa com um mistério que, à primeira vista, não tem a menor explicação. Parte 1. Uma doença intrigante. Então, vamos voltar bastante no tempo. Imagine a China antiga, lá na dinastia Jin. Temos um oficial, um cara chamado Lê Guan, que resolve convidar um amigo para ir na casa dele e tomar uma bebida. Um encontro que tinha tudo para ser super tranquilo, sabe? Mas o que aconteceu ali mudou tudo. Pois é, alguma coisa deu muito, mas muito errado. Logo depois que o amigo foi embora, ele ficou doente. E não foi uma coisinha boba não, ele adoeceu gravemente. Ficou de cama e o pior, nenhum médico conseguia descobrir o que ele tinha. Fica aquela pergunta no ar, né? O que diabos poderia ter acontecido? A resposta, ou pelo menos a primeira pista desse mistério, está no centro da nossa segunda parte, a serpente no copo. Claro, o Léo Guang ficou super preocupado e foi visitar o amigo para tentar entender o que estava acontecendo. Afinal, o que poderia ser a causa de uma doença tão repentina e misteriosa? E aí que o amigo conta a razão do pânico todo. Ele diz: eu vi uma cobra se contorcendo dentro do meu copo de vinho. Imagina só o terror. Você está ali relaxando e de repente tem a certeza de que viu uma cobra no seu copo. É de deixar qualquer um doente, né? Uma cobra no copo? Pro Lê Guang, que era um cara muito racional, aquilo não se encaixava. Tinha alguma coisa estranha nessa história. Então ele decidiu investigar por conta própria. E assim a gente entra na seção 3, resolvendo o mistério da sombra. O genial aqui é o jeito como o Lê Guang lida com a situação. Ele não chega pro amigo e fala: "Você tá louco!" Não, ele leva a sério o que o amigo sentiu. Como a gente vê aqui, primeiro ele escuta com atenção. Depois, ele volta para o lugar exato onde tudo aconteceu. Ele repara em cada detalhe. E é aí que ele vê um arco decorativo pendurado na parede. E a cartada de mestre? Ele convida o amigo para recriar a cena toda. É uma aula de lógica com empatia. O amigo, mesmo fraco, aceita voltar. O Li Guang senta ele no mesmíssimo lugar, serve o vinho no mesmo copo e pergunta: "E agora? Você tá vendo?" O amigo olha para o copo e o rosto dele fica pálido de pavor, porque sim, para ele, a cobra estava lá de novo. E nesse momento o mistério acaba. O Lê Guang aponta para a parede e fala: olha ali, a cobra no seu copo é só a sombra daquele arco pendurado. É simples e brilhante. De um lado, o medo que ele sentia, uma cobra venenosa. Do outro, a realidade, a sombra inofensiva de um objeto. A mente do amigo transformou algo completamente inofensivo numa ameaça mortal. E o resultado é quase mágico. No exato instante em que o amigo entende a verdade, que era só uma sombra, a doença dele some. Simplesmente desaparece. Ele se levanta, curado. É a prova mais clara de que aquilo que a mente percebe, o corpo sente na pele. Uma história tão boa assim, claro, não ia ser esquecida. Ela acabou dando origem a uma expressão muito famosa. Vamos ver como isso aconteceu. Seção 4. O idioma. Bai Kung Shayin. E aqui está o legado da história. A expressão é Bei Kong Shayin. A pronúncia é algo como Bei Kong Shayin. E se a gente traduzir palavra por palavra, significa literalmente coco, arco, cobra, sombra. Os elementos exatos da nossa história. Hoje em dia, essa expressão é usada como uma metáfora para descrever aquele medo que a gente sente por causa das nossas próprias suspeitas e da nossa imaginação. Ok, mas o que essa história de séculos atrás tem a ver com a gente hoje? Absolutamente tudo. E é isso que nos leva à nossa última sessão, o medo de sombras falsas. Vamos ser sinceros, todos nós temos as nossas cobras no copo hoje em dia. Pensa naquela mensagem de texto seca que a gente recebe. A nossa mente já começa a criar 1000 histórias, a gente já enxerga uma cobra de raiva ali, quando na verdade era só a sombra de uma pessoa ocupada. Aquele medo do chefe com um tom esquisito, uma dúvida pequena que vira uma ansiedade gigante, são todos copos onde a gente projeta nossos piores medos. A grande lição aqui é que, na maioria das vezes, nossos maiores medos não vêm de ameaças de verdade, mas sim da nossa imaginação. A mente é poderosa o suficiente para nos deixar doentes por causa de uma sombra, mas, felizmente, ela também é poderosa o suficiente para nos curar com a verdade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão.
Essa história é um convite para a gente questionar nossas percepções, para investigar nossos medos antes de deixar que eles nos controlem. Então a pergunta que fica no ar é: que sombras falsas a gente está permitindo que nos assustem hoje em dia?